Meu Deus. Glória a Deus. Eu já estou chorando antes, cara, imagina depois. Vocês estão com gás aí? Dá para mais um tempinho? Deixa eu botar aqui 20 minutos. É uma honra participar de tudo isso e ver também esse testemunho. É uma alegria de ser igreja. E basicamente o que eu vou falar aqui, o nosso testemunho, ele conta um pouco disso, de como nós aprendemos a amar ao Senhor e amar a igreja. Amar a igreja. Vou falar um pouco de mim, preciso me apresentar, e já passou um minuto. Então, meu nome é Arthur Rodrigo Hermoso, eu sou casado com a Juliana, grato por isso, e isso já fazem 16 anos. Então, nós vamos ter um pouquinho mais de história para contar aqui, né? Eu não tenho um vídeo tão bonito igual o do Marquinho. Se eu fosse fazer, tá o Charlie Chaplin passando lá. Não é tanto assim. E tenho três filhos. A Giovana, vamos em ordem. Giovana, com 12 anos, levanta a mão, Giovana. Letícia aqui, com 8 anos de idade. E temos o Samuel também, que está na IBI, com 2 anos. Eu nasci em Cascavel em 1978. Já faz um tempinho. Tenho 38 anos, né? E tem uma história, né? Uma situação peculiar. Com 2 anos, meu pai e minha mãe se separaram. E a minha mãe já tinha um filho de outro casamento, que é o Alex, né? E tem fotos aqui? Legal. E gente, dá uma segurada nas fotos. Senão eu não vou conseguir falar. Espera aí, Matheus. E ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre esse momento, né? E ela até chorou ali, me explicando, né? Com 2 anos ela teve que tomar uma decisão de deixar que o filho dela fosse criado por outra família, que era a família do meu pai. Fui criado pelos meus avós paternos, né? E naquele momento ela teve a sabedoria de abrir mão de algo muito difícil. São as palavras dela ali. Levanta a mão, mãe, para as pessoas te conhecerem também. E para que eu pudesse ser, na opinião dela, na época, melhor cuidado, né? A minha avó e meu pai, meus avós paternos tinham uma família mais estruturada, né? E a minha mãe vinha de uma caminhada bastante difícil desde a infância, né? E então, na opinião dela ali, ela optou por abrir mão de estar comigo e tal. A gente se via todo final de semana. Então essa foto ali, volta nas fotos anteriores, por favor, e vamos conforme eu... então aqui sou eu e o Alex, lá na casa da minha avó, onde eu morava. Essa casa fui criado com aproximadamente aí uns 6 anos, eu acho. O Alex 2 anos mais velho que eu. Aqui está, esse é um priminho no colo, né? Aqui nós estamos na casa da minha mãe. Então, todos os finais de semana, sempre que possível, eu pegava um ônibus e batia lá na casa do Alex, e aí a gente fazia uma festa gostosa junto lá. Enfim, a vida seguiu aí. Meu pai e minha mãe, os dois tiveram outros casamentos, e mais filhos também. Minha mãe teve uma filha, meu pai teve mais 3 filhos. E, resultado, eu tenho 5 irmãos, mas sou filho único. Consegue entender isso? Do meu pai e da minha mãe, sou filho único, mas tenho 5 irmãos. E por conta dessa decisão da minha mãe, eu pude ter uma educação muito adequada, com valores, princípios morais, que me ajudaram na caminhada e na vida, né? Fui criado também num lar católico, com orientação cristã ali, mas para frente isso
me ajudou também nas minhas escolhas, né? Vamos dizer assim. E adolescência. Então, com 12 anos, mais uma foto, por favor. Com 12 anos, meu pai já morando aqui ainda, meu avô e minha avó que me criaram. Pode passar para frente. Mais uma fotinho. Mais uma foto, Mateus. Sou eu. Vou ter que parar para ela poder falar. Agora é você, Júlia. Alguns desafios, né? Aqui. Não chorar. Eu vejo que tudo começou assim com o meu chamado com Deus. Foi quando eu tinha 3 meses. Eu tive uma infecção intestinal. Meu pai me conta. Eu tive uma infecção muito grave. O médico falou para o meu pai que eu não iria sobreviver. Não tinha como, porque a infecção já tinha generalizado. E eu fiquei internada no Hospital Militar lá de Curitiba. E os médicos me tiraram da UTI, na época, me deixaram num quarto que tinha uma sacada, e meu pai disse que me pegou do bercinho, e com 3 meses, e foi até a sacada e fez uma oração, e falou assim, ele contando, né, Deus, eu entrego a minha filha nas mãos do Senhor, e ela é sua, e o Senhor vai escolher se ela vai viver, e se ela viver, ela é sua. E a partir dali, milagrosamente eu comecei a melhorar, né? Estou aqui. E aí, a partir daí, eu tive uma infância bem com meu pai, minha mãe e meus irmãos, mas com 15 anos a minha mãe veio a falecer, ela teve um AVC e morreu na hora. Então, foi algo assim que abalou totalmente a estrutura. Eu tinha 15 anos, meu irmão 16, minha irmã 17, e tudo mudou, né? Todas as dificuldades possíveis, emocionais dos meus irmãos. Minha irmã começou a beber, ter bulimia, né? Eu acompanhando tudo isso. Isso eu tinha 15 anos. Com 16 anos, eu me mudei para um local onde o Arthur morava. Ela tá muito... Aqui sou eu, não é a Giovana, Isso, tá? Passa mais uma foto, Mateus. O que está acontecendo ali, meu? Estou babando. Que foto é essa, meu Deus? Com 12 anos, voltando só um pouquinho, com 12 anos, eu fui morar em Curitiba, meu pai estava casado, então eu passei por essa fase de, agora eu vou ter uma madrasta, né? Vou morar com uma madrasta. E é uma fase de adaptação com tudo isso, mas eu sempre, graças a Deus, assim, me sujeitei, isso ajudou bastante no relacionamento. E em Curitiba, morava no bairro Boqueirão. Conhece Curitiba? É um bairro assim de periferia, né? E ali, menino do interior, sabe como é, né? Você chega lá e com pouca malícia, né? E precisei entender como funcionam as coisas lá na cidade grande, né? E aprender a se defender, porque é um ambiente um pouco mais hostil em alguns aspectos para um menino de 12 anos assim. E aí, nesse processo também, aí você, para se defender, você começa a fazer umas companhias diferentes. Então, tive essa fase de andar por caminhos aí não muito adequados, né? E com companhias suspeitas, vamos dizer assim. Na escola, falando um pouco de estudo, assim, eu tentava ser mediano, mas era uma luta. Para eu conseguir estudar e dar atenção, para eu ser mediano, era uma luta. Então, não era assim um lado forte na minha adolescência e também se estendeu um pouco até a minha juventude. Quando eu entrei no segundo grau, eu tive a oportunidade de fazer o segundo grau técnico em Química. E ali, mais ou menos nessa época também, iniciou esse processo de conversão. Eu vou já falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. E ali Deus me despertou também. Era um curso técnico, eu ia trabalhar com aquilo, então eu precisava rapidamente aprender, porque eu ia ter que usar para trabalhar. Então, isso me trouxe mais responsabilidade e me levou também, por Deus entrando na minha vida, me ajustando nesse sentido. Passei a ter resultados melhores também na escola. Então, se você quer ir bem na escola, busque a Deus. Nos tornamos, aí, nesse processo todo, já com 16 anos, conheci a Juliana,
como ela falou, foi no condomínio que eu morava, e a gente se conheceu ali jogando vôlei, numa quadra que tinha de areia dentro do próprio condomínio e tudo, e ali a gente rapidamente, em pouco tempo a gente já estava namorando, mas a gente não conhecia ainda Jesus com ele andar. A gente já tinha ouvido muito de Jesus, mas não tínhamos andado com ele. Então passamos um ano ali namorando. Você quer falar algo aqui? E aí, continuando, nesse inteirinho, né, eu comecei já algumas atividades profissionais. Aqui nós, namorando e fazendo alguns acampamentos, tal, na época, junto com amigos. Nesse inteirinho eu comecei a trabalhar num depósito da Xerox do Brasil, lá em Curitiba. Já tinha trabalhado de pacoteiro, outros bicos assim, mas minha experiência profissional foi trabalhando no estoque lá, iniciou trabalhando no estoque, e lá eu conheci uma pessoa, que ele tinha um rapaz também, 21 anos, que conhecia a palavra de Deus, e de uma forma muito convicta, cria na palavra. Eu ia jogar truco na hora do almoço, com a meninada lá, os motoristas da transportadora e tal, e no meio daquilo ali, eu olhava, voltava lá no estoque, trabalhava junto com ele, ele lendo a Bíblia, e aquilo me chocava, né? Eu falei, um cara de 21 anos, cara, que está lendo a Bíblia na hora do almoço, vamos jogar truco, né? Eu não jogo truco, cara. Aí eu comecei a fazer o inverso, em vez de ele jogar truco comigo, um dia eu sentei lá, o que você está lendo aí? Porque eu tinha uma orientação cristã e me interessava ali, e ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Durante um ano nós trabalhamos junto, e nesse processo, iniciou-se um processo onde se desencadeou uma transformação na minha vida, através do contato com a palavra de Deus, só por estar em contato. Para você ter uma ideia, amigos meus falavam assim, cara, você está virando crente. Eu falei, se liga, não estou virando crente. Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, mas por causa da exposição à palavra de Deus, as pessoas já estavam me confundindo com cristãos, né, de uma forma. Então isso foi algo muito marcante. E então eu tive uma experiência ali, né, e aqui é teu, né? Tô vendo a parte dela, estou me confundindo. Ok, falando um pouco dessa conversão, né? Por um momento, num determinado momento, nós estávamos fazendo um acampamento e eu fui junto com esse rapaz, e eu tive uma experiência muito forte. Eu considero que a minha conversão ela se deu ao longo de um tempo, mas teve um momento específico onde Deus falou comigo de uma forma muito forte. Foi quando nesse acampamento nós estávamos indo de, quem conhece a região de Morretes, de Porto de Cima até Morretes, e eu com esse rapaz, nós andando ali, e eu já cristão, né? Ele me ensinou alguns hinos e eu cantava junto com ele, e a gente cantava aquela música que um pouco mais daquela época vai lembrar, Consagração, da Aline Barros, né? E ali, aquela música fala: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo,
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E ali vai. Que neles há, aleluia. E isso, eu não ia cantar aqui, tá? Mas tive essa ousadia. Enfim, e essa letra passou a fazer parte da minha realidade. A verdade, ela existe a teu respeito. Existe uma realidade de Deus, que é a verdade. Como Cláudio Omar falou aqui, Jesus é a verdade, né? Mas essa verdade, ela só se torna um fato na tua vida, quando você escolhe ela. E foi isso que estava acontecendo comigo ali, de uma forma muito forte. Sabe, o objetivo de nós estarmos falando aqui é principalmente, sim, contar as nossas histórias, algo muito particular nosso, mas principalmente testemunhar a respeito da obra de Deus, do que Ele fez nas nossas vidas. E foi algo muito grande, muito poderoso. Seguindo aqui, eu acho que agora eu deixo um pouco para a Juliana, falei. A minha conversão, então, eu namorando com o Arthur 1 ano, nós namoramos 1 ano antes de nós nos convertermos. Eu comecei a perceber que o Arthur estava diferente, falando coisas diferentes, e me apresentou esse amigo. Também esse amigo começou a falar, contar histórias para mim e para minha irmã, ali a minha irmã Patrícia, eu, o nosso amigo e o Arthur. A moda não era o nosso forte, né, galera? Eu tô legalzinho. E a Giovana falou isso para mim, mãe, a moda não era forte de vocês, né? E então, vamos lá, foca, Juliana. Então, o Arthur começou a mudar, e esse rapaz começou a falar da Bíblia, também nunca convidou a gente para ir em uma igreja. Eu e a minha irmã passando por todo esse processo, né, de choro, de bebê, de bulimia. Meu pai nos bailes da vida, eu com 16 anos, minha irmã com 17, totalmente abandonada. Meu pai deixava a gente muito amoroso, mas ele estava assim, vamos curtir a vida, né? Vamos curtir a vida, tudo bem. Aí um dia eu e minha irmã olhamos para ele e falamos, nós podemos ir na tua igreja? Ele, mas claro, vamos se arrumar agora e vamos. E aí fui. Quando eu entrei, achei tudo estranho. Falei, que é isso? O que eu estou fazendo aqui, né? Mas me simpatizei. Aí, no próximo fim de semana, tinha um retiro de Páscoa, eu fui a esse retiro, só que no meio dessa semana, eu e o Arthur terminamos um namoro. Aí nós terminamos, percebemos que não tínhamos mais o mesmo propósito, tal, conversamos e terminamos. Aí, no próximo fim de semana, nós fomos para o retiro. E aí, eu tinha perdido minha mãe, tinha várias coisas, não sabia que eu estava tão ferida. Lá eu tive o meu encontro com Jesus. Na verdade, Jesus me encontrou, né? Se hoje eu amo a Deus, é porque Ele me amou primeiro. E eu me lembro de um irmão louvando, e às vezes é difícil para alguém entender isso, mas eu fechei os meus olhos e cantava o que eu conseguia, tinha o retroprojetor, e eu tentando acompanhar, mas o meu coração sedento. E eu senti a presença de Jesus se aproximando de mim, mesmo sem entender, com os olhos fechados. E Jesus chegou diante de mim, eu senti o calor e a presença dele. Ele falou, filha, eu te amo. Eu te amo, filha. E naquele mesmo momento eu comecei a declarar meu amor por Jesus e tive convicção de pecado, me ajoelhei naquele momento e fiquei por mais de 1 hora chorando, e o Senhor Jesus ministrando, dizendo para mim que Ele estava naquele dia lá, que o meu pai me entregou, falando ao meu coração que Ele estava no dia que a minha mãe faleceu, que Ele estava cuidando de mim quando eu quase morri atropelada 2 vezes, quando eu quase morri afogada 1 vez, fui salva de helicóptero, e Jesus estava comigo. Então, agora eu estou cuidando mais dela. E ali, irmãos, é o que eu falo muito para os jovens, naquele momento eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei.
E uma música que eu sempre... Há 3 anos atrás eu conheci uma música... Não vou cantar, não. Há 3 anos atrás eu conheci uma música no Retiro de Jovens, que por sinal nós estamos cantando agora, que se encaixa perfeitamente a esse momento. Quando eu me levantei, tudo então toma cor ao meu redor. Novo sou, vivo com o meu Salvador. Imagina um desenho branco e preto, tudo escuro. Eu tive a sensação, tudo ficou colorido, tudo se tornou possível. Eu falei, não existe mais, Jesus pode fazer todas as coisas. Jesus pode curar meu pai, Jesus pode salvar as pessoas. E eu levantei dali e falei, eu preciso falar isso para todo mundo. Por que não me falaram antes? Por que não me falaram de Jesus? Eu preciso falar. E cheguei em casa, comecei a falar para o meu pai, para a minha família. Eu estudava no Cefet nesse período. Comecei a falar para os meus amigos, eles começaram... Eu falei, mas vocês não vão querer, né? Isso que eu estou falando, eles não quiseram, não entendia isso. Então, foi um privilégio. E ali eu comecei a amar a igreja do Senhor. Eu fui todos os fins de semana, todas as reuniões possíveis. Mateus, pode passar umas fotos, por favor? Meu batizado, olha a alegria. Aqui o Arthur lendo a palavra de Deus. Pode passar mais um pouquinho, por favor. Aqui é no grupo de jovens que nós estávamos, ali o Arthur, aqui eu no grupo de jovens. Gente, era um momento ali de se vestir assim, não é que a gente... Não é que é dessa época, não, relaxa. Era um jantar dos anos 60. Era o jantar dos anos 60, calma. Aqui sou eu, de vestido de bolinha, a Juliana Machado do lado. E olha que interessante, a Maria Tereza, aqui de branco embaixo, que é a do Ministério Pastoral ali da aba de Curitiba. Então, olha como que Deus tinha, né, grandes propósitos, a gente nem sabia. Aleluia, meu Deus. Estou com problema sério de tempo aqui. Rapidamente, né? Cantei a música e tudo e me perdi onde eu estava falando. Deus estava dizendo que Deus ele falou comigo de uma forma muito importante naquela caminhada de Morretes, de Porto de Cima até Morretes. E eu ouvi, esse ouvir é uma impressão no Espírito, né? Mas eu entendi, através do Espírito Santo, Deus me chamando, me dizendo que eu seria um guerreiro dele, né? E a gente cantando aquela música, eu tive ali uma experiência com Deus, né? E a natureza naquele lugar, naquele ambiente é uma coisa muito forte. E tudo aquilo ali me trouxe uma experiência muito forte com Deus, né? Nessa mesma época, tudo aconteceu muito forte, muito rápido no momento da nossa conversão. Naquele momento onde tudo estava acontecendo ali, uma das coisas que aconteceu é que Deus ele começou a inserir no nosso coração amor pela igreja, né? E eu ficava, né, junto com esse meu amigo, ele era do grupo de intercessão na igreja, antigamente tinha isso, grupo de intercessão, as pessoas ficavam lá no fundo, orando pelo culto, né? E aí naquele momento, um dia, eu lá atrás, junto, orando também, eu olhava aquilo ali e falei, Deus, isso aqui é o céu na terra. Não falei com esse termo, mas esse era sentimento, né? Isso era o céu na terra, é Deus, o Senhor está aqui, as pessoas precisam conhecer isso. As pessoas, quando são expostas à verdade, à tua presença, elas são curadas, elas são transformadas. E ali, Deus começou a me fazer olhar não só para mim, mas enxergar um pouco mais ao lado e ver o que Ele estava fazendo. E nisso, eu entendo que ali começou o nosso ministério. Você vai falar das missões? Pode passar mais umas fotos, pode Mateus. passar. Aí, o Arthur ainda namorando, nós estávamos em missões em Morretes, pode passar. Aí eu estava em missões na Bolívia, com um grupo de jovens missionários, pode passar. Aqui eu na Bolívia, nada nervosa, né? Vai pregar em espanhol. Tendo que falar uma língua que eu não tenho domínio, pode passar. Aqui na Ilha das Peças, nativas da ilha, onde a gente estava ali evangelizando, eu estava com ostras nas mãos. E aqui também na Ilha das Peças, com o pessoal do grupo de jovens também. Muito bem. Ok. Precisamos falar aqui do nosso casamento.
Passaram 3 anos e depois de 1 ano sem namorar, 1 ano e meio sem namorar a Juliana, depois que a gente entrou na igreja, Deus nos aproximou novamente. Começamos a ter uma amizade mais próxima e tudo, e de repente estávamos novamente namorando. Deus reconstruindo algo, mas agora num formato dele, numa forma de pensar dele. E em 2000, quando eu tinha já tinha 22 anos, depois de 3 anos de namoro, eu decidi pedir a mão da Juliana em casamento. Então eu aproveitei uma ocasião, o pai dela estava fazendo aniversário, eu cheguei com uma caixinha de aliança na meia, puxei na hora do aniversário lá e falei, eu queria tornar essa data ainda mais especial e tal, aquele discurso preparado, e pedi a mão dela em casamento, e as coisas começaram a acontecer nesse sentido. Isso era em outubro. Em março, dia 10 de março, nós estávamos casando já. E Deus fazendo grandes coisas. Se a gente fosse estender aqui, ia contar bastante milagre do casamento também, mas não vem ao caso. Aqui está a foto, e um milagre não, mas uma bênção que aconteceu foi que no casamento a gente teve a oportunidade de fazer um casamento duplo, e o Alex e a Lisli, meu irmão, casou junto conosco lá, foi muito especial. Então, com 25 anos, passou um tempo aí, 3, 4 anos, a Giovana veio, 4 anos depois a Letícia, e 6 anos depois o Samuel. Tá viradinha. Essa é a Letícia, Giovana, Letícia e o Samuelzinho. Muito bem. E falando de trabalho, então, eu, como eu disse, comecei lá atrás, com alguns bicos e tudo mais, trabalhei em transportadora, carreguei uns pesos, teve uma fase bem interessante, já fui office boy de joalheria. Então, meu pai, uma família grande em casa, 4 filhos na época lá, e eu, marmanjão, eu era o filho mais velho, estava com 16 anos, e, você tem que se coçar, vamos trabalhar. E eu já procurei algumas oportunidades, mas nunca parei de estudar, e consegui ingressar num curso técnico em Química, e estudar. Quando estava me formando, no último ano do curso técnico, eu já tinha terminado o 2º grau, fiz o vestibular, e passei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que era o antigo Cefet, e consegui fazer faculdade de Química Ambiental. Naquele ano eu estudei de manhã na faculdade, à noite no curso técnico, fazia 2 cursos ao mesmo tempo para poder. Então eu estava tirando atraso, já tinha reprovado 3 anos, consegui ganhar 1 ali. E Deus mudando a minha vida, consegui ter um resultado muito positivo, cara, faço questão de testemunhar isso na faculdade, e em função da atuação de Deus, me redirecionando para a seriedade da vida, me ajudando a entender a importância de tudo. E consegui, então, construir uma carreira nessa área. Quando eu estava me formando, no último ano, já trabalhava como técnico em Química na Coca-Cola, lá em Curitiba. Estava me formando no último ano, tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para uma vaga bem na área que eu estava estudando, que era Química Ambiental, e vim trabalhar aqui em Maringá. Isso foi em 2004. Desde então nós estamos aqui, e então eu trabalho hoje na área de qualidade da Coca-Cola e na parte de certificações, de norma e de melhoria contínua. Chamado, falando rapidamente de ministério, entendo que desde esse momento lá, quando Deus me chamou de guerreiro, e quando quando entendemos ali a importância da igreja, o amor pela igreja, quando Deus, isso tudo começou ali, em termos de ministério, e isso veio acontecendo. Sinceramente, nós não sabíamos muito como fazer, nem o que fazer. A única coisa que tínhamos no coração, um desejo de servir a Deus, de ser úteis e eficazes para o reino de Deus.
mas isso se tornou uma coisa bastante difícil, porque como você fazer a obra de Deus? A Bíblia, Jesus, ele disse que a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E nós críamos, mas não sabíamos o como, né? O que eu tenho que fazer, como, quando. Então, com essas dúvidas, a gente caminhou bastante tempo e tentando se encaixar em alguns ambientes, em algumas igrejas locais, em alguns lugares. E nesse processo, quando chegamos aqui em Maringá, identificamos um grupo familiar, onde estava iniciando um grupo familiar ligado à aba lá em Curitiba. E nós, rapidamente, nos achegamos, queremos ajudar e participar, porque conhecíamos a aba lá em Curitiba, frequentamos até por um tempo lá. Nunca fomos membros lá em Curitiba, mas frequentamos por quase um ano lá, antes de vir aqui para Maringá. Tínhamos uma boa referência, inclusive, a igreja onde nós nos convertemos, que é a comunidade El Shaddai, lá em Curitiba, era muito próxima à aba, tem uma história em comum ali. Então, essa familiaridade nos levou a procurar. E nós, enfim, decorreu toda uma história ali com esse grupo familiar, onde as coisas não aconteceram como deveriam. E em setembro de 2009, nós estávamos orando com bastante intensidade a Deus e pedindo: Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude. E houve uma proposta da aba lá em Curitiba, de que fosse realizado um jejum de 21 dias. E nós tivemos a oportunidade de participar desse jejum, e nesse período, uma das coisas que eu pedi a Deus: Deus, coloca perto de mim alguém, ou me coloca perto de alguém, era mais isso, né? Me coloca perto de alguém, de uma pessoa que eu possa me espelhar, de uma pessoa que eu possa olhar e saber que ele sabe que está fazendo a tua vontade, que ele está andando na tua vontade, e eu possa ver os frutos disso. E isso foi em setembro de 2009, nós oramos isso. Em outubro, o pastor Pio estava oportunizando para nós, para nossa família e para mais 2 famílias na época, participarem, estarmos vinculados à comunhão cristã aba, através de um pastoreio à distância, como é feito hoje aqui em Maringá, com algumas cidades. E nós nos dispusemos a isso, e mais do que rapidamente aceitamos isso, né? E para nossa surpresa, isso já foi no mês seguinte dessa oração. Tivemos 3 visitas de cobertura. Em novembro, o Marco Aurélio foi o último que veio nessa visita de cobertura. Para nossa surpresa, né, menos de 4 meses depois, em janeiro, o Marco Aurélio estava sendo convidado para estar em Maringá, por causa de 3 famílias. Marco Aurélio é um braço direito, era um braço direito do pastor Pio lá em Curitiba, e com uma responsabilidade muito grande, uma influência muito grande lá, e nós não entendíamos humanamente, né, que investimento é esse, né? Uma pessoa que está à frente de tantas pessoas lá, vir para Maringá e ficar à frente de 3 famílias, né? Reconhecemos ali com muita gratidão o amor de Deus por nós, entendemos isso como um milagre, particularmente para nós isso foi um milagre muito, muito grande, e podemos usufruir disso. Em março, menos de 6 meses depois, em março, o primeiro culto público da Comunhão Cristã Aba. Então, fazemos parte desse milagre. Nós pudemos ver a igreja crescendo em torno de nós, e com muita gratidão, com muita alegria, vendo a condução desse rebanho, a condução desse trabalho sendo feito por um homem de Deus, temente a Deus, que dá frutos, e que os frutos permanecem. E olhando para Curitiba,
com muita fidelidade, né, para o pastor Pio em Curitiba, reproduzindo com toda a fidelidade aquilo que acontece lá em Curitiba, que tomando cuidado e o zelo de não criar nada, apenas reproduzir aquilo que tem sido dado, que é em respeito e em sujeição à visão da comunhão cristã ABA. Nos alegramos em fazer parte de tudo isso, e temos então, por conta dessa liderança, desse pastoreio, temos tido oportunidade, pode passar algumas fotos, de se envolver em ministério também, né? No Ministério de Jovens, desde o início lá nós nos ajuntamos ao Ministério de Jovens, e também o Ministério de Música, né? Para a honra e glória do Senhor, tudo isso é o que Deus tem feito, né? E nós, involuntariamente, sem planejar, sem que isso, nós não buscamos, apenas uma coisa nós buscamos, que é crer naquele que Ele enviou, crer em Jesus, e nos entregar à vontade dEle, nos entregar à vontade de Deus, para que Ele cumprisse em nós o seu plano. Só quero expressar a minha gratidão, né? Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre gratidão e sobre pessoas, né? Eu já compartilhei com algumas pessoas isso, que pessoas são presentes de Deus para nós. A igreja é um presente de Deus para nós. A igreja é o que nós somos, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então, eu quero expressar minha gratidão ao pastor Marco Aurélio, a Rosana, né? Ao pastor Pio. Eu clamava no meu coração, eu lembro que quando eu orava, eu falava assim: Deus, eu só quero uma igreja. Eu só quero uma igreja. E o Senhor Jesus atendeu, né? E hoje eu vejo cada pessoa que eu vejo sendo apresentada como membro, né? Cada ministério, dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, Ministério da Música, musical, frentes evangelísticas, quantos frutos, toda glória e honra seja dada ao nome do Senhor. Isso é igreja, isso é ser igreja. Amém. Amém. Eu queria honrar a Deus com 2 versículos finais que falam a respeito da nossa conversão. Salmo 48, tem esse texto aí? Salmo 48 e João 21, 15 a 17. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. 48, né? 48. Salmo 48. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Esse texto é um texto que nos move em favor do ministério, do serviço. Ministério é trabalho, né? E nós nos dispomos a trabalhar por causa do amor de Deus e por causa da obra dele, que é linda e perfeita. E João 21, 15 e 17. Evangelho de João 15, Evangelho de João 21, 15 ao 17. Depois de começarem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus, ele semeou ali
em Pedro um sentimento de amor pela igreja, né? E Jesus, ele tem feito isso ainda, e tem semeado no meu e no teu coração, e tem levantado homens de Deus para dar continuidade na obra, naquilo que ele está fazendo.